Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, esta palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz e que tem o poder de nos instruir e nos fazer aptos para viver para a glória de Deus. Antes, pergunto a você: vai tudo bem em casa? Nesses dias de quarentena, você tem conseguido se alimentar, se nutrir da palavra de Deus? Tem descansado no Senhor? Tem levado sobre Ele as suas ansiedades? Sabe que Ele tem cuidado de você? É muito importante isso para a nossa jornada. Eu quero convidar você a meditar no Salmo 20 e nós vamos dar por tema desta meditação confiança em quem pode salvar. E antes de meditarmos, eu convido você a orar ao Senhor neste momento. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, no nome de Jesus, bendizemos ao Senhor por mais um dia de vida, pelo teu cuidado, tua provisão, livramento, pelo teu conforto, consolo, direção. E agora, Senhor, rogamos que o teu Espírito Santo nos ilumine para que, ao lermos a palavra, as Sagradas Escrituras, e ao meditarmos nela, sejamos edificados, sejamos instruídos, consolados e exortados pelo Senhor. Nós rogamos assim, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome de nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Confiança em quem pode salvar. Ao estudar esse salmo, ao procurá-lo, sendo inspirado, iluminado, direcionado por Deus para ele, eu descobri primeiro que é um salmo subestimado. É um salmo de 9 versículos, mas é um salmo que não tem sido usado em pregações muitas vezes. Poucas são as mensagens, as meditações que têm sido feitas. Os outros demais salmos, a gente encontra várias pregações, inclusive vários comentários, mas o Salmo 20, não sei, me parece que há pouca atenção para ele. Isso me chamou a atenção e então eu estou trazendo esse compartilhamento com os irmãos. Espero que edifique a sua vida. Esse salmo também é um salmo que fala do rei, né? Fala da confiança, da provisão de Deus e do cuidado de Deus para com o seu ungido e o seu povo. Neste caso, um salmo de Davi, o ungido para aquele momento era Davi, mas também por ser um salmo messiânico, nós entendemos assim a interpretação, é um salmo que aponta para Jesus. E é muito importante entendermos isso, porque quando nós olhamos o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, nós vemos o plano de Deus se cumprindo no descendente de Davi, que foi prometido
que ele sentaria no trono e esse reino seria um reino eterno e este rei reinaria para sempre. E quando nós olhamos para Filipenses 2, nós encontramos que Deus deu a Jesus o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E então esse salmo também é um salmo que nos faz aprender a ler o Antigo Testamento à luz do Novo, né? Com uma perspectiva de encontrarmos Jesus nele, encontrarmos a promessa de Deus, né? E os planos de Deus para Jesus e para o povo que Jesus veio salvar. Na época de Davi provavelmente estava enfrentando uma grande guerra ou estava prestes para uma batalha. E aqui a gente percebe um cenário de culto, um culto de oração, um culto de intercessão, onde o Senhor é adorado, mas ao mesmo tempo há uma oração em favor do rei, pela proteção do rei. O povo tem uma convicção de que se o rei estiver protegido, se o rei for salvo da batalha, então automaticamente também o povo estará seguro. Se o rei for derrotado, né, se a lâmpada de Israel, como a gente percebe em 2 Samuel 21:17, se a lâmpada de Israel se apagar, o povo fica apagado. Né? Então, é um salmo que aponta muito para essa relação, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para Jesus, é um salmo que fala de que em Deus nós podemos confiar. E eu quero chamar então a tua atenção, porque se nós aprendemos com este salmo, nós aprendemos a fazer teologia na Bíblia inteira. Nós aprendemos a fundamentar a nossa fé, a nossa convicção doutrinária, não somente nas coisas do Novo Testamento, não somente nos Evangelhos, não somente nas cartas, Apocalipse, mas na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Esse texto nos faz cristãos da Bíblia inteira. Nós estamos lendo a Bíblia inteira e ela tem falado ao nosso coração. Mas o alvo é ver o plano salvífico de Deus para as nossas vidas na Bíblia inteira. Bom, então, nesse momento, eu quero te convidar a pensar algumas coisas a partir deste salmo, começando pelo versículo 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. O Salvador que precisamos. Bom, o autor do hino Rocha Eterna, você lembra dele? Rocha Eterna, meu Jesus. Augustus Toplady, algo assim, em inglês, eu não sei falar inglês. Mas o doutor Augustus, ele narra uma história que esse hino, Rocha Eterna, foi criado quando ele estava viajando em algum momento e ele se deparou com uma grande tempestade. E ele procurou um lugar para se amparar e ele achou uma fenda de uma rocha e ali ele se escondeu. E naquele lugar surgiu a inspiração para as primeiras letras, as primeiras frases deste hino, que é tremendo. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer, do pecado proteger. E o hino continua, né? É lindo, vale a pena conhecê-lo. Se você não conhece, vale a pena cantá-lo novamente e relembrar a sua mensagem. Bom, Deus é aquele em quem nós podemos confiar. O texto aqui diz que o Deus de Jacó te eleve em segurança. O Deus de Jacó é o Deus que fez Jacó sair da casa de seu pai, seguir por toda a sua jornada, chegar na casa de Labão em segurança. É o Deus que fez Jacó prosperar na casa de Labão, apesar das adversidades, sair da casa de Labão depois de 20 anos, passar pelo vale de Jaboque, ter aquela luta, sair com a marca e um novo nome, encontrar o seu irmão, reconciliar-se com ele e voltar à casa do seu pai. Este é o Deus que protege, é o Deus que faz promessas e cumpre as suas promessas. Bom, se nós olharmos para Jesus
e pensarmos nele a partir desse salmo, Jesus é aquele que Deus promete para mim e para você, para me redimir, para te redimir do pecado, para mudar a nossa história. Lembra quem era Jacó, o enganador? Lembra como volta Jacó, Israel, o pai de uma grande nação, com a promessa, né, de herdar a terra prometida? A mim e a você também. Quando estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós vivemos do engano, vivemos no engano. Mas quando encontramos Jesus, quando o Rei Jesus se revela a nós, como se revelou a Paulo no caminho de Damasco, nossa história muda, nossa vida muda e tudo se faz novo, uma nova realidade começa. Recebemos um novo nome, nosso nome é escrito no livro da vida. E nós temos direitos, por banharmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, a entrar nas cidades santas pelas portas. E durante toda a jornada da nossa vida, o Deus de Jacó nos elevará em segurança. Eu não sei como é que está o seu coração, mas eu quero te lembrar disso. Deus é fiel para nos levar em segurança até o final da nossa jornada aqui. Somos peregrinos nessa terra e Ele é a nossa segurança. Em Jesus nós temos segurança eterna, nós temos salvação eterna. O apóstolo Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará com ele todas as coisas. O objetivo é que todos descansemos protegidos com segurança em Cristo. A nossa vida precisa estar fundada nisso. O Deus de Jacó moveu céus e terra, moveu a história para que eu e você descansássemos, confiássemos nele. A Bíblia é cheia de expressões não temas, mas parece que quando as circunstâncias difíceis se abatem sobre nós, nós perdemos o Deus de Jacó de perspectiva. Mas nesta hora eu quero te fazer voltar a sua atenção. O Senhor te responda no dia da tribulação. Ele ouve as nossas orações. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Confia no Senhor, meu querido. Seus planos e estratégias precisam estar nas mãos do Senhor. Porque quando seus planos e estratégias estão nas mãos do Senhor, Ele endireita os seus caminhos. Ele fará o mais, como diz o Salmo 37:5, e o mais Ele fará. Ele é quem nos faz sentar com os príncipes da terra. É Ele que prepara uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. Então, Ele é o Salvador que precisamos, o Deus de Jacó. Jesus Cristo é este Salvador que nós precisamos. Lembra? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o Deus Criador, Jesus, o Redentor e o Espírito Santo, não somente o Consolador, mas o que aplica em nós o poder vivificante, o poder da ressurreição, o que nos ensina toda a verdade. Nós estamos falando sobre o Senhor Jesus, que ressuscitou dos mortos, depois de ter morrido pelos nossos pecados. Está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ele é digno da nossa confiança. Então descanse, lança sobre Ele a tua ansiedade e deixe Ele cuidar da sua história e da sua vida. Mas Jesus também é o representante do povo. Do seu santuário, o Senhor, o Deus de Jacó, te envie socorro e desde Sião te sustenha. Socorro e manutenção. Acho linda essas duas expressões, porque ela fala da intervenção em meio de perigo, onde você e eu não conseguimos nos ajudar. Mas Deus, Ele envia. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar. E lá em Hebreus, nós já estudamos isto, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, que ministram, que trabalham, que são enviados pelo Senhor para trabalhar em prol daqueles que hão de herdar a salvação.
Nós não estamos na jornada sozinhos. Nós não estamos na jornada em perigo, desamparados. Né? Quando o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A resposta certa é: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então confia, se fundamentado no Senhor. Circunstâncias, as mais diversas, inclusive a do coronavírus, estão nas mãos do Senhor. As tempestades da vida, as crises de relacionamento, as crises financeiras, tudo está nas mãos do Senhor. A minha e a sua vida, o início, o meio e o fim dela está nas mãos do Senhor. Então nós podemos confiar. Ele é o representante, por quê? Porque a salvação nossa se cumpre no que Jesus fez por nós. Nós éramos herdeiros de Adão. Nós éramos os que receberam de Adão por herança a morte. Mas uma vez depositada a nossa fé em Jesus e no que Ele fez por nós, nós passamos a ser herdeiros de Cristo. Veja que eu estou usando o Salmo para focar no que Jesus fez por nós. Nós somos herdeiros de Cristo para a salvação, herdeiros de Cristo para a vida eterna. Nós somos herdeiros de Cristo para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. É essa a herança. E Deus, em Cristo, quer nos fazer imagem e semelhança de Jesus. Eu não me canso de repetir isso, porque é fundamental para as nossas vidas. Deus é aquele que supre. O suprimento da presença e do poder de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Fez toda a diferença na vida de Davi. Davi enfrentou as mais diversas circunstâncias, as mais diversas batalhas. Davi enfrentou as mais diversas tribulações em família, ele próprio, com as suas emoções, com as suas vontades, com os seus desejos, sucumbiu a algumas delas. Davi teve que reinar e enfrentar guerras as mais diversas. Foi perseguido pelo seu sogro, o rei Saul. Mas em todas essas circunstâncias, Deus o carregou em triunfo. E depois Deus dá o testemunho: achei Davi, homem segundo o meu coração. Da mesma forma, Jesus, ele está ao nosso lado, na nossa vida, à nossa disposição como nosso Senhor, nosso Salvador, para cuidar de nós, porque Ele nos ama, porque Ele tem um plano para as nossas vidas. Meu querido, minha querida, isso é fundamental e faz toda a diferença na nossa jornada. Se você olhe só comigo para os versículos 3, 4 e 5. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebremos com júbilo. 5. A tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Celebrar, só pode celebrar com júbilo ao Senhor aquele que sabe que é povo de Deus, aquele que se comporta como povo de Deus, aquele que vive a sua vida debaixo da proteção, no esconderijo do Altíssimo, dentro do aprisco do bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele já deu a sua vida por nós. Ele não se resignou, ele se entregou e agradou a Deus vê-lo enfermar pelo resgate das nossas vidas. O bom pastor, ele guia-nos a águas de descanso, ele guia-nos a pastos verdejantes, ele nos protege com a sua vara e com o seu cajado. Lembre-se disso, afirme-se nisso, não baixe a cabeça, não desanime. Se for para curvar a cabeça, em rendição ao Senhor. Não para dizer: não aguento mais, não suporto mais, não sei mais o que fazer. Você tem um Salvador, você tem um Deus que cuida de você, você tem alguém que tem um plano eterno.
Deus quer te ver entrar na Cidade Santa pelas portas, e Ele fará de tudo para que isso aconteça. Deus quer te conduzir em triunfo a cada dia, mas você precisa se dispor a caminhar com Ele. A vitória de Jesus é a sua vitória. Como lá no Salmo, aqui no Salmo, a vitória do rei é a vitória do povo. Vamos pensar em Davi saindo para uma batalha, isso não aconteceu, mas que ele fosse derrotado, fosse cativo, vassalo de um povo. Isso aconteceu com outros reis de Israel. Então todo o povo estaria à mercê deste que venceu. Mas Davi, enquanto rei, venceu todas as suas batalhas. E nesse momento eu quero dizer para você que Jesus venceu a maior de todas as batalhas. Ele venceu a morte. Ele é a primícia dos que dormem. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Há muitos nesses dias perdendo seus entes queridos. Nós sabemos que os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro quando tocar a trombeta. Jesus, Ele venceu e nós temos a garantia desta vitória para nós. Jesus venceu a escravidão do pecado, Ele quebrou as cadeias do pecado e por isso nós já podemos desfrutar da liberdade. A Bíblia diz em Gálatas que Ele se fez maldição em nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero continuar e falar da confiança que nós podemos ter. Versículo 6 diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Foi isso que Jesus fez. É isso que Deus fez. Jesus estava no sepulcro e Deus o ressuscitou. A morte não pôde prendê-lo. O inferno não pôde prendê-lo. Satanás e as suas hostes não teve a vitória final. A vitória é daquele que confessa Jesus, porque Jesus já venceu a morte. É Rei glorioso. Versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Quero te chamar a atenção, a gente está caminhando para o final dessa reflexão. Em que você confia? Confiar em carros, confiar em cavalos, é dizer o seguinte, é dizer que você está dependendo de algo que é passageiro. Instrumentos de guerra, estratégias, não sei qual é essa sua, mas você não pode confiar na razão, na sabedoria, no mundo, na lógica, na espiritualidade vã, você não pode confiar na força do seu braço, até mesmo na sua bondade ou na vanglória. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Essas são falsas confianças. A confiança no Senhor é aquela que tem plena certeza que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E Jesus é a prova disso. Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. E eu quero concluir, então, lembrando que o nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é o nome sobre todo o nome, no sentido de não há autoridade maior do que a dele, não há representação maior do que a dele, não há fundamento de confiança. Nós temos filosofias, nós temos religiosidades, as mais variadas, mas o nome do Senhor é mais poderoso do que tudo. Nós temos um Salvador, nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. A pandemia vai demorar a passar. Talvez a quarentena comece a terminar, mas a pandemia ainda vai ficar por um tempo. O vírus ainda vai ficar por um tempo. As circunstâncias novas que estão surgindo, seja crise econômica ou as outras demais situações decorrentes disso, poderão nos acompanhar por muito tempo. O luto da perda de muitas coisas poderá nos confrontar em alguns momentos. Mas lembre-se, você fará menção do nome do Senhor.
O nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é sobre todos. Nome tão lindo, magnífico, poderoso, que pode salvar. Confie no Senhor. Siga esse salmo, releia ele, medite nele. Nós nos gloriaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, porque ele responde e ele dá vitória não somente ao rei. O rei Jesus, Deus o fez vitorioso, mas ele responde você também no meio da sua tribulação, quando você clama. Que Deus cuide da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que agora o Senhor traga paz ao coração deste meu querido, desta minha querida. Que o Senhor o visite, renovando a sua esperança, renovando as suas emoções, renovando a sua fé e fazendo-o trazer à memória o que pode dar esperança. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos e restabeleça a sua saúde. Visita, Senhor, aqueles que estão abatidos em sua alma e traga-lhes renovo de motivação, de vontade e de fé. Dá clareza de visão e entendimento àqueles que estão confusos. Acima de tudo, dá a tua paz a cada um e a cada família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.